Nós temos a primeira parte agora, uma entrevista muito importante, agora aqui na TVC. A entrevista é exclusiva com a Lislaine Costa, ela é esposa do Dr. Ricardo Miroski. Ela traz detalhes da tentativa de homicídio sofrida pelo marido e da também recuperação e do medo de voltar a viver em Paranaguá. A primeira parte dessa entrevista você acompanha agora. Existe o registro de um acontecimento aqui próximo à emissora. Foram tiros agora à luz do dia. 27 de abril, pouco depois de 7h36 da manhã, região central de Paranaguá. Barulhos de tiros são registrados pela câmera de segurança instalada na Clínica Cedil. O que ninguém sabia é que aqueles tiros foram disparados em direção ao proprietário da clínica. O médico Ricardo Miroski, de 66 anos, foi vítima de uma tentativa de assassinato em plena luz do dia na cidade mais populosa de Paranaguá. O crime ocorreu quando ele e a esposa estavam estacionando o veículo ao chegar para trabalhar. E tinha uma moto, mas tinha uma moto, um rapaz, como se estivesse esperando alguém. E na mureta da árvore que tem ali na esquina tinha um outro rapaz de moletom sentado também, como se estivesse esperando alguma coisa. Como é uma região de muitas clínicas, sempre tem muito movimento, sempre tem gente pelas esquinas esperando alguma clínica abrir. É uma cena muito comum ali. Aí eu comecei a manobrar, fui para frente um pouquinho, dei a ré. E quando eu cheguei próximo da mureta, que ainda dava para abrir a porta do carro, o Ricardo desceu para eu poder encostar, senão depois não consegue mais abrir a porta. Quando ele desceu do carro, fechou a porta e se virou, o rapaz que estava sentado já estava com um revólver na direção dele, mirando na cabeça. Então ele viu a arma, eu acho que ele se assustou na hora e ele se encolheu, porque era um tiro para acertar na testa, era um tiro a queima-roupa, era uma execução mesmo. E acabou passando de raspão na orelha, porque no reflexo dele, ele acabou saindo da mira da bala. Uma testemunha que está passando ali, que estava ali esperando para fazer exame, inclusive na nossa clínica, ela disse que nesse momento do primeiro tiro, a pessoa que estava armada veio em direção à porta do motorista, então provavelmente ele ia atirar em mim. Mas aí ele viu que o Ricardo não caiu. Aí ele voltou e deu os outros 2 tiros. O primeiro disparo atingiu de raspão a orelha do Ricardo. O segundo acertou a região lombar. O terceiro não atingiu o médico. Ricardo Miroski ficou caído no chão. Médicos que trabalham em outras clínicas da região deram os primeiros socorros, até a chegada do SAMU. Tudo durou menos de 20 minutos, mas o tempo parecia eternidade na cabeça da família. E foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Foi pavoroso. A impressão que eu tinha é que ele ia descarregar aquela arma ali no Ricardo. Eu estava tão nervosa, tremendo tanto, que eu não conseguia nem colocar o câmbio qual era a posição de colocar o câmbio automático do carro para eu poder parar o carro e descer. No segundo disparo eu estava descendo do carro. Quando ele deu o terceiro disparo eu estava gritando. E aí ele apontou a arma para mim. Ele já estava em cima da moto, que estava atrás do carro com aquele rapaz. Aí eu corri para frente do carro e me agachei junto com o Ricardo e eles saíram. O socorro ao médico foi transmitido ao vivo durante o programa Bom Dia Litoral. Ricardo Miroski foi imediatamente levado ao Hospital Regional do Litoral e no mesmo dia transferido para o Hospital Vita em Curitiba. Ele ficou 1 semana internado na UTI. Então eu fiquei com ele lá de terça-feira, 6h30, que a gente chegou no hospital, até segunda-feira. Foi 1 semana de internamento na UTI, porque ele precisava estar sendo monitorado, porque
A cirurgia foi um sucesso. O tiro que ele levou não fez grandes estragos, mas ele poderia ter algumas complicações. Então ele tinha que estar tendo cuidados de UTI. Com a evolução do quadro clínico, o médico recebeu alta hospitalar uma semana depois. A saída do hospital foi bastante comemorada pela família. O casal fez questão de registrar o momento em que ele foi liberado, com parte da equipe responsável por cuidar do médico durante o período de internamento. Agora ele não está 100%, a cirurgia foi muito grande, ele tem muita dor ainda, mas ele já consegue andar, levantar da cama sozinho, sentar, está até dando alguns laudos online da clínica, o que traz algum conforto para a gente poder fazer alguma coisa, porque esse tempo que a gente ficou no hospital e enquanto ele estava convalescente foi bem difícil, muito difícil. Bom, primeiramente agradecer a dona Liz, esposa do Dr. Ricardo, por essa primeira parte da entrevista, que amanhã você acompanha a segunda parte dessa reportagem. Muita gente se pergunta qual foi a motivação, o que foi que aconteceu, porque a própria senhora, ela fala que foi uma execução, ela falou, foi bem claro ali na entrevista, o que teria motivado. Agora a polícia tem que aprofundar um pouco também. É mais uma família que tem encontrado dificuldades para saber o que está acontecendo, em que pé está a investigação. Assim como nós mostramos, foi ontem, né, Débora, ontem ou segunda, a do Renato, né? Porque, veja bem, na segunda-feira, eu falei até aqui, se a questão do Renato, você acha que alguém da família vai botar a mão no fogo se soubesse que ele era um cara problema? Não, o Renato é um cara problemático, ele arruma confusão aqui, ali, pode ter arrumado algum problema que a gente não saiba. Não, a família foi, inclusive, lá para a porta da delegacia, porque é um cara tranquilo, a vida dele era normal, calma, um cara que praticava academia, que tinha acabado de comprar uma motocicleta, que trabalhava, e ninguém sabe o que foi que aconteceu até agora, e a família reclama que não está conseguindo encontrar uma abertura para conversar com a polícia, para entender em que pé está a investigação. Nesse caso do doutor Ricardo é a mesma coisa. A família queria mais abertura da polícia para tentar entender. Não é normal um médico estacionar o carro aqui perto da televisão. Era 15 para as 8, mais ou menos, não, um pouquinho antes, né? E 20 para as 8, um negócio assim. E, de repente, ser baleado. E o doutor Ricardo nasceu de novo, né? Porque os caras foram para atirar, para matar. E eu não sabia que a dona Liz falou aí agora, né? Que tinham apontado a arma para ela também. Olha o perigo e olha o que eles passaram naqueles momentos ali, ficaram nas mãos dos criminosos. Então, vamos acompanhar amanhã a segunda parte, para ver se tem alguma coisa, inclusive, que todo mundo, a população inteira de Paranaguá, tem essa dúvida, o que motivou um crime tão grave, tão violento como esse de fizeram uma emboscada, porque os caras sabiam que o doutor ia parar por ali, até porque a clínica dele é ali pertinho, né? 50 metros, 100 metros, então normalmente ele para ali. Os caras fizeram, né, estudaram, bom, o doutor para aqui, aí ó, o doutor Ricardo estacionou ali na esquina, o carro branco atravessado é o carro que a esposa estava dirigindo e a clínica dele se entra à direita, contramão, né? Obviamente, mas para você explicar. Pois é, eu falei exatamente isso agora, que o atirador mirou em direção à dona Liz, esposa
do doutor Ricardo, um médico reconhecido aqui, um médico que muita gente gosta dele, e a clínica dele é já logo ali na esquina. Os caras estavam ali e parece que tinha um outro do outro lado da rua, porque a gente buscou essa câmera também, né? E tem câmeras aí de todo lado para tentar entender, desvendar tudo o que aconteceu. Tem que também aqui enaltecer o trabalho, né, da ambulância, que chegou muito rápido no local, o próprio doutor João Zatar, que esteve ali ajudando, esteve amparando o doutor Ricardo, né? E a gente lamenta por tudo isso. Amanhã a gente vai acompanhar a segunda parte desta entrevista, né? E vamos entender, falando sobre o assalto, inclusive, que a família sofreu 2 meses antes da tentativa de homicídio. Então, vamos ver se tem alguma coisa a ver, né? Sobre também esse medo de viver aqui em Paranaguá, que tem muita gente com medo de morar aqui na cidade de Paranaguá. Então, amanhã a gente vai trazer também esta informação. Tentar entender, há 2 meses atrás, a família sofreu um assalto. Essa tentativa de matar o doutor Ricardo e quase que atiram na esposa, tem a ver ou não com esse assalto? A polícia tem que conversar, não digo nem com a imprensa, mas tem que conversar com a família, em que pé essa investigação está, o que é que está acontecendo. Eles estão com medo, natural. Quem é que não ficaria traumatizado com a gravidade dessa ocorrência? Qualquer pessoa. Então, a gente está aqui para acompanhar e, mais uma vez, agradecer a esposa nesse momento tão difícil. Ela se colocou aqui à disposição para contar um pouco desse caso absurdo que aconteceu em Paranaguá. E amanhã a gente apresenta a segunda parte, tá bom?